Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana, por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Vem, divina vontade, nessa ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Vamos iniciar a meditação do Livro do Céu, volume 1, Livro do Céu, da Luísa Picarreta, né? Ditados de Jesus. Reino da divina vontade em meio às criaturas. A chamada às criaturas à ordem, ao posto e à finalidade para a qual foram criadas. Eu vou iniciar a leitura e meditação do Livro do Céu, volume 1, trecho 5, porque eu vou pular essa parte inicial da novena de Natal, né? Então, eu vou pular pro trecho 5. Jesus começa a sua obra na alma. Ele a tira e a separa do mundo exterior. Depois o Divino Mestre dá início, põe sua mão para desapegar meu coração de todas as criaturas e com a voz interior me diz. Então, essa parte é a Luísa quem fala, né? Ela diz, vou repetir. Depois, o Divino Mestre dá início, põe sua mão para desapegar meu coração de todas as criaturas e com a voz interior me diz: eu sou o único que merece ser amado. Vê, se tu não tirares deste pequeno mundo que te cerca, isto é, pensamentos de criaturas, imaginações, eu não posso entrar livremente em seu coração. Este murmúrio em sua mente é impedimento para te deixar ouvir mais claramente a minha voz, para derramar as minhas graças e para apaixonar-te verdadeiramente por mim. Promete-me ser totalmente minha, e eu mesmo porei mãos à obra. Tu tens razão de que não podes nada. Não temas, eu farei tudo. Dá-me a tua vontade e isso me basta. Então, isso é Jesus falando para Luísa, né? Então, ela fala que Jesus colocou a mão sobre ela e deu início à purificação da alma dela, né? Para que ela desapegasse nesse primeiro momento das criaturas e disse para ela isso, né? Que se ela é o primeiro ensinamento, digamos assim, né? É o primeiro passo, que ele é o único que merece ser amado e que se ela não tirar esse pequeno mundo que a rodeia, ou seja, as coisas, né, do mundo, as pessoas, os pensamentos, imaginações, né? Porque a mente da gente ela fica girando em torno daquilo que a gente está vivendo. Se a gente deixar a nossa mente livre, sem nenhum sem nenhum direcionamento, né? Ela fica livre, pensando e analisando e imaginando coisas que não são necessárias, né? Que na verdade roubam tempo de Deus, né? Roubam tempo que a Luísa poderia estar. Isso ele está falando para a Luísa, mas ele está falando para a gente também, né? Então, todo o conteúdo do Livro do Céu, ele não é só um diário da Luísa, né? Ele é um conhecimento sublime
sobre a divina vontade, sobre como viver na vontade de Deus, né? Que é esse que é o propósito maior do livro do céu, nos fazer essa purificação, né, que ele vai fazendo aos poucos com a Luísa, e ao modo que a gente, ao passo que a gente vai, desculpa que eu tô muito gripada, tá? Muito gripada mesmo. Ao passo que a gente vai se aprofundando no conhecimento, esse conhecimento ele tem que ser internalizado pela gente e vivido, né? Então é um aprendizado, Jesus está nos ensinando através do que ele fala para Luísa. Então a gente não pode ler o livro do céu simplesmente como um ditado para Luísa e achar tudo muito bonito, tudo muito belo que Jesus fala e não entender que isso é para a gente também. Né? Então o que ele fala aqui, ó, eu sou o único que merece ser amado. Se tu não tirares esse pequeno mundo que te cerca, pensamentos de criaturas, imaginações, eu não posso entrar livremente em seu coração. O que ele está querendo dizer para Luísa e para nós, né? Que a gente não precisa, mesmo que a gente tenha as nossas obrigações diárias, né, do nosso posto, onde a gente está como mãe, como esposa, como filha, enfim, no posto em que Jesus nos colocou, né, que Deus nos colocou, mesmo que a gente tenha as nossas tarefas e que a gente esteja rodeado de pessoas, isso não pode nos tirar a atenção daquilo que Jesus quer, que é dar atenção a Ele, né? Então, a gente precisa estabelecer qual que é eu estava falando sobre o que é o objetivo do livro do céu, né? O que Jesus vem trazer com, com com esse conhecimento da divina vontade, né? Além daquilo que eu falei, a gente tem que ter em mente que Jesus ele quer estabelecer morada em nós. Né? Esse que é o objetivo. Por isso que ele fala que ele mesmo colocou o título no livro, né? Deu o título para Luísa colocar. A chamada criatura à ordem, ao posto e à finalidade para a qual foi criado por Deus. Qual que foi a finalidade que a gente foi criado por Deus? Para que fomos criados? Nós fomos criados para ser morada divina. E o que ele está falando para Luísa nesse primeiro trecho é que ele não pode estabelecer livremente morada no coração dela se o coração dela, a alma dela, já estiver cheia de coisas do mundo e de pessoas, né? Então, por mais que a gente ame nosso pai, nossa mãe, o nosso avó, o nosso marido, nossos filhos, eles não podem ocupar um espaço acima de Deus, né? No caso aqui, é Jesus quem lida com a Luísa, porque Jesus é a palavra, né? Jesus é o verbo eterno. Então, ele é a própria vontade de Deus, né? Divina vontade é ele mesmo. Ele fala em alguns trechos mais para frente que a divina vontade é ele mesmo, ou seja, é Deus, é a vontade de Deus. E então Jesus que, enquanto Deus, estabelece essa comunicação com a Luísa, assim como foi com as outras místicas, né? Muitas vezes que aconteceu esse extraordinário, né? Nas místicas, a maioria é Jesus, né? Tem, além daquelas que tiveram comunicação com Nossa Senhora, mas a não ser essas, as outras foram com Jesus, assim como aconteceu com Santa Faustina, né? Então, mas aqui em Luísa a gente não pode fazer essa comparação. Eu só estou falando que ela é uma mística que conversou com Jesus, que teve essa interação, esse extraordinário, né? Jesus aparecia para ela. Eu só fiz essa comparação com Santa Faustina para falar isso, né? Que foi assim como foi com Santa Faustina, extraordinariamente. Ela via Jesus, né? Ela saía, a Luísa, ela saía do corpo, né? A alma dela, né? A alma dela saía do corpo, ia para o céu, ia para todos os lugares com Jesus. Então, ele vem trazer para a gente esse conhecimento do para que a gente foi criado por Deus, né? Para acontecer essa purificação e ele poder reinar nas nossas almas,
ainda em vida, né? Fazer esse reino acontecer, o reino da divina vontade acontecer em vida, né? E não só após a nossa morte, né? Então, é o cumprimento do Pai Nosso, assim na terra como no céu, né? Então, o que ele está falando para a Luísa nesse trecho, sobre essa purificação da mente dela, é para que ela entenda que, apesar dela estar rodeada por pessoas e por coisas e por, né, tanta coisa que a gente faz e que a gente resolve, essas coisas não devem tomar o nosso coração e a nossa alma. De modo que que a prioridade da nossa vida, o centro da nossa vida seja a divina vontade, ou seja viver na vontade de Deus e não na minha vontade. Um exemplo que eu vou dar é quando a gente tem filhos, por exemplo, principalmente filhos pequenos, a gente tem a tendência de achar que a criança precisa estar o tempo todo ali, a gente perto e ao tempo todo com a cabeça voltada para com aquela criança, no sentido assim, eu preciso me adiantar em tudo, eu preciso fazer, como que eu posso dizer, ter todos os cuidados aqui, até exagerados às vezes, que algumas mães têm, com medo de a criança se machucar. É lógico que a gente tem que ter todos os cuidados, eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo assim, muitas vezes a gente exagera, sabe, na atenção que a gente tem que ter. E eu não estou falando de criança pequena, assim, porque eu tenho filhos pequenos, de 5 e 9 anos. Então, eles já são grandinhos. Quando é bebê, tem sim um cuidado maior, né? Um cuidado maior porque a criança ainda é pequena, não sabe se virar. Mas, quando são crianças maiores, mesmo assim, algumas mães, e isso é de mãe, né? Tem essa tendência que a gente tem que ir abdicando dessa tendência ao exagero no cuidado, né? Ao exagero na atenção e não deixa nem a criança aprender a se virar sozinha, né? E isso toma tempo demais, porque essa é a vontade que a gente diz que é a vontade humana, né? Essa vontade humana de querer sempre fazer além do que é necessário fazer para as outras pessoas. E o que Jesus fala aqui para Luísa é: eu tenho que ter liberdade no seu coração. Então, se você ficar presa a coisas que não são necessárias, às vezes, naquele momento, vai tirar da sua vida um tempo que você poderia estar dedicando a mim. E qual que é o. Para que Deus quer, para que Jesus quer esse tempo dedicado a Ele? Para a gente estabelecer uma comunicação muito íntima com Ele, a ponto da gente chegar a ter o que a gente chama de ciência infusa, ou seja, de uma comunicação instantânea com Deus, com Jesus. Ele estabeleceu essa comunicação com a Luísa e com algumas pessoas que vivem na divina vontade, de acordo, e ele vai estabelecendo essa comunicação, ela vai ficando mais intensa, né? De acordo com a dedicação da pessoa, né? Dessa liberdade que a pessoa vai dando para Jesus. E é isso que ele espera de todos nós, né? Da gente ir dando para ele essa liberdade, porque a gente vai percebendo que ele fala com a gente. E quando a nossa mente está totalmente focada e voltada para ele, para ouvi-lo, conversando mesmo com ele, como se ele fosse uma pessoa que estivesse aqui como de carne e osso, né? Aqui, eu sei que ele está entre nós, mas como a pessoa que mora com você, sabe? É, entender que ele é real, que ele não é uma fantasia ou um Deus distante, sabe? Jesus, ele nos ouve, ele quer falar também. E a gente percebe que quando a gente está com a mente despreocupada das coisas terrenas, e como que a gente adquire essa despreocupação com as coisas terrenas? É baseado na confiança de Deus, né? Confiança em Deus. Então eu tenho que confiar que Jesus vai me ajudar e que Deus vai me ajudar a cuidar do meu filho. Então eu tenho que ter os cuidados básicos ali com ele? Tenho. Eu tenho que ficar atenta se ele não vai, né,
se machucar, sim, eu tenho que ficar atenta. Mas não é uma atenção que me prende ao ponto de eu não conseguir estabelecer esse diálogo com Jesus, né? Porque ao longo do nosso dia, a gente vai, as coisas vão acontecendo e a gente tem que ter uma resposta aos acontecimentos de acordo com a vontade de Deus e não com a minha, né? Por exemplo, o meu marido me chama para ir para uma festa. Por exemplo, tá tendo carnaval agora, né? E eu sei que não é vontade de Deus que a gente vá no carnaval. Carnaval não é festa católica. Não é, a gente não comemora Natal, não se interessa, não deve se interessar pelo carnaval. Então, se meu esposo me chama para ir para o carnaval, o que que eu devo responder para ele? Qual é a vontade de Deus que eu responda? Não, eu não vou, não é festa católica, eu não quero, não tenho interesse de ir. E ainda aconselhar, e eu espero que você não vá, né? Você tem a liberdade de ir, mas não é vontade de Deus que a gente vá. Mas isso é um exemplo muito claro, lógico, mas como saber o que é vontade de Deus em outras situações? Quando eu estou intimamente ligada com Ele. E é por isso que ele fala para Luísa aqui que ele tem que ter liberdade no seu coração, para ele comunicar com você, para ele te dirigir, para ele te direcionar. Porque a gente pode se perguntar as coisas, como agir, como proceder, e a nossa vontade, ela pode nos enganar. Ela pode vir dizer assim, não, o carnaval aqui da minha cidade, ele é tranquilo, ele não é igual o carnaval lá do Sambódromo, não tem mulher pelada, não tem nada disso. Então, eu posso ir, o que que tem? A minha vontade humana pode fazer isso, né? Colocar justificativa para coisas que não são vontade de Deus. E aí eu tenho, como que eu vou ter esse discernimento, né? Só estando unida verdadeiramente a Deus. E é isso que Jesus vem trazer, essa proposta. A gente se unir verdadeiramente a Deus e abdicar do nosso eu, abdicar da nossa vontade. Porque a minha vontade, a vontade humana, ela só deve servir para servir a Deus. Ela só deve servir como um impulso para me mover até Deus. Porque é o que ele fala aqui, ó, só eu mereço ser amado. É o que a Aline estava falando no grupo do WhatsApp que a gente tem de estudo. Ela estava falando explicando, né? Nós não merecemos. E mesmo assim, Deus nos mantém vivo. Deus mantém a nossa vida e uma vida tranquila, né? Muitas vezes a gente tem uma vida muito tranquila. A gente não sofre quase nada. E merecemos e merecíamos sofrer por causa do pecado. Então, a gente tem que fazer por onde? Por isso que ele fala, só eu mereço ser amado. Porque eu não devo amar o meu próximo acima de Deus. Eu não devo amar a mim mesma acima de Deus. Deus merece o primeiro lugar, né? Não tem o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas eu me amo em Deus. Então eu vou amar o próximo em Deus. O que né, me amar em Deus? Eu quero ser para Deus. Então eu quero que o meu próximo também seja para Deus. Não me amar por mim mesma, né? Por vaidade, por querer ser boa por mim mesma. São tantas coisas, né, que vêm à mente, mas nesse primeiro trecho, o Jesus ensina para Luísa esse retirar o mundo externo da nossa alma, né? A gente está no mundo, a gente vive, a gente está aqui. A gente interage com as outras pessoas, mas tudo isso não pode tomar a nossa alma, a atenção, né? A atenção da nossa vida plena, apesar da gente fazer as coisas, como a gente diz, é deixar as coisas que são nossas obrigações meio que no automático. Com muito amor e carinho, claro que a gente vai fazer as coisas, tudo, né? Trabalho, casa, filho, é tudo com amor que a gente faz, porque é Deus que nos deu, né? Deus nos deu marido, filhos, pai, mãe, avó, irmãos, e Ele quer que a gente viva em comunhão com essas pessoas, senão Ele não tinha nos dado, né?
Se não tinha feito só Adão e tinha parado por ali. Enfim, mas não, né? O mundo está aí cheio de pessoas que é para a gente interagir mesmo. Mas essas pessoas não podem tomar, como eu disse, o lugar de Deus, e é muito fácil, sabe? Não é difícil, não, colocar uma pessoa no lugar de Deus. Porque a gente tem a mania muito ruim de dar a Deus somente aquele tempo que sobra, e não o primeiro tempo, e não o tempo melhor, e não o meu melhor horário, sabe? Para meditar, para ler a Bíblia, para rezar, né? A gente tem essa mania de dar o que sobra para Deus. E não é isso que Ele quer. Ele quer o nosso melhor tempo, a nossa o melhor horário que a gente está melhor, sabe? E, e passar a ler o livro do céu meditando, né? Porque cada palavra aqui é um ensinamento assim gigantesco, né? Eu li somente um parágrafo e sai tanta coisa, né? Para a gente falar, para a gente pensar. Ele fala que tem que tirar pensamentos de criaturas, ou seja, ficar pensando demais no que a pessoa te disse, no que a pessoa falou com você, e sentimentos demais, né? Dar ouvidos demais a sentimentos. Isso tudo toma muito nosso tempo, a nossa cabeça. Imaginações, né? Às vezes acontece algo com a gente e a gente fica imaginando 1 milhão de coisas, 1 milhão de situações, 1 milhão de reações que a gente pode ter, né? Ah, se meu marido falar isso, eu vou falar isso e isso para ele. Ah, porque. E aí vai nas brigas passadas, e aí vai no que aconteceu no passado. E a gente fica girando em torno de um monte de coisas desnecessárias. Enquanto a gente poderia estar lendo o livro do céu, ou mesmo quem ainda não começou a ler o livro do céu e meditar, rezar, né? Eu falo, ler a Bíblia, ensinamentos do catecismo, que só trazem bem. Às vezes as pessoas ouvem a gente falar isso e falam assim, ah, mas do jeito que você está falando, fica parecendo que eu tenho que ser uma freira, que eu tenho que ficar só rezando. Não, não é isso. A gente vai dividir o nosso dia em trabalho, cuidado, oração, aprendizado. E o maior aprendizado que a gente pode ter na nossa vida para ser pessoas do bem, para ser pessoas agradáveis a Deus, principalmente, estão na igreja. A igreja tem um conteúdo vastíssimo, riquíssimo de conteúdo santo, né? É lógico que a gente precisa discernir ali a vida de santidade, e, e a vida de santidade que mais agrada a Deus é a divina, né? Porque ela é totalmente livre de interesse próprio, né? Então, e mais para frente ele vai falar sobre a santidade, a diferença entre santidade humana e santidade divina, né? Santidade humana é a santidade dos santos, né? Santidade divina é a que é proposta nesse tempo agora do terceiro Fiat, né? Teve o primeiro Fiat, criação, o segundo Fiat, redenção, o terceiro Fiat, agora, santificação. Esse conteúdo da santificação é o livro do céu. Ele fala aqui claramente, ó, volta da criatura, chamada a criatura à finalidade para a qual foi criado por Deus. Ou seja, fomos criados para ser imagem e semelhança de Deus e sermos morada divina. Então, vou passar para frente a leitura aqui para terminar o trecho, né? Então ele fala, este murmúrio em sua mente, foi tudo isso que eu falei, né? É impedimento para te deixar ouvir mais claramente a minha voz, que é o que eu falei de estabelecer uma conexão interior com Deus, com Jesus, né? Uma comunicação mesmo, não verbal, sabe? Ele fala na nossa mente. E quando a gente fica focado, com foco somente nele, conversando com ele, desde a hora que você acorda até a hora que você dorme, se você fizer isso, eu te garanto, ele vem falar na sua mente. Então você leu um trecho na Bíblia, acordou de manhã, fez uma meditação. Você que ainda não está lendo o livro do céu, né? É isso que eu estou dizendo. Porque quando a gente
começa a ler o livro do céu, devemos priorizar. Lógico que você não precisa deixar de fazer a sua meditação da Bíblia, que você já tem costume de fazer, as orações vocais, tudo. Mas quando a gente começa a ler o livro do céu, a prioridade deve ser esse conteúdo, porque são 36 volumes, né? De muito conhecimento. Então, o quanto antes a gente começar a ler e meditar, e não só ler por ler, né? Não é uma leitura mecânica, é um livro que se deve ler meditando, é leitura meditativa, parando para entender o que ele está falando, né? Então ele fala, você deixar de ouvir claramente a minha voz. Ou seja, quando a gente, que é o que eu digo, que acordou, fez a sua leitura da Bíblia, ou a meditação de algum trecho, de algum livro de santo, ou alguma coisa assim, você vem e chama Jesus para conversar com você sobre aquilo que você leu. Se é o livro do céu, melhor ainda. Chame Jesus para te explicar. Jesus, eu não entendi. Me explica. Às vezes a resposta não vem na hora, mas vem depois, no final do dia, no outro dia, depois de 2 dias, mas ele responde. Né? Ele nunca vai deixar a gente sem resposta. Aquilo que a nossa mente não conseguiu chegar ao entendimento, ele vem responder. Ele fala em um trecho do livro do céu que quando a pessoa senta para ler o livro do céu, ele está ao lado dela e eu creio que ele está aqui do meu lado agora. Falando através da minha boca, inclusive, né? Ele vem na minha mente para me explicar aquilo que eu não consigo, que eu não consigo entender. Então é isso que ele deseja de nós. E se a gente ficar pensando em outras coisas, como que ele vai falar? Como que eu vou ouvir a voz dele? É como aquela rádio que tem uma interferência ali, né? Dá aquele chiado e a gente não escuta nada. Então esse chiado da rádio são essas coisas, esses pensamentos aleatórios que não levam a gente para lugar nenhum, né? Só trazem às vezes discórdia dentro de casa, porque a gente fica pensando naquilo que a pessoa falou, com raiva, com mágoa. Então é a gente se limpar, é a gente se esvaziar, né? É a gente se esvaziar de tudo mesmo, de pessoas, de pensamentos e tudo. Ele continua. Não posso deixar. Peraí que eu me perdi aqui. Vai impedir você de ouvir claramente a minha voz, para derramar as minhas graças. O que são essas graças que ele vai derramar em nós? Conhecimento. Né? Eu não disse que ele vem falar para a gente, então ele fala que vai impedir a gente de ouvir a voz e de derramar as graças dele. Quais são essas graças? Conhecimento, esclarecimento, conhecimento do livro do céu, luz para a nossa vida, luz para as trevas em que a gente vive, né? Então, e ele ainda fala mais, ó, e de se apaixonar verdadeiramente por mim. Por quê? Por que ele fala verdadeiramente, né? Nenhuma palavra no livro do céu está à toa, escrita aqui à toa. Porque muitas vezes a gente fala que ama a Deus e na verdade a gente está com um amor ali superficial, né? Sem conhecê-lo, sem entendê-lo de verdade. Então ele fala que quando a gente está disperso no mundo, disperso nas coisas do mundo, a gente não conhece, não vai conhecer ele verdadeiramente. Porque não parou para entender, não parou para ler, não parou para estudar conteúdos que levem ao conhecimento de Deus. E o mais sublime de todos, o mais perfeito de todos é o livro do céu. Porque eu não canso de repetir isso, né? O livro do céu, ele é a doutrina do terceiro Fiat. Ele é a doutrina da santificação. É a era da paz. É a divina vontade, né? É o reino da divina vontade. E o reino, ele só vai acontecer dentro de nós quando a gente conhecer e amar a Deus. Quando a gente entender a cabeça dele. E aqui, nesses escritos, está o segredo de Deus, né? É o segredo dele revelado, né? E que é um conteúdo muito vasto, né? São 36 volumes. Então, é uma purificação que ele vai fazendo na nossa alma na medida em que a gente vai lendo, que a gente vai entendendo ele, né? Então ele fala: promete-me ser totalmente minha, e eu mesmo porei mãos à obra. Ou seja,
A única coisa que ele quer é que a gente se abandone, né? É que a gente não fique com esses murmúrios, esses pensamentos, a gente se entregue todas as nossas situações, entregue tudo a ele e se preocupe com ele, né? E queira saber dele, e entenda o sofrimento dele diante de tudo que está acontecendo no mundo. A gente tem que entender e lembrar e acreditar que Jesus está vivo. Jesus não está morto. Ele sente, ele sofre com os pecados da humanidade. Então, nós que nos propomos a ser santos na divina vontade, e não temos que ter medo de falar essa palavra, a santidade é para todos. É isso que ele deseja de nós. Né? Não tem a frase, sede santos como vosso Pai é santo. Então, por que as pessoas se espantam? Por que fazem chacota quando a gente fala da santidade? Por que se espantam tanto e acham que não temos direito de falar e que é impossível ser santo? Não é impossível ser santo. Não é impossível viver na graça de Deus quando a gente verdadeiramente busca. Quando a gente busca de coração e de alma mesmo. Não é impossível. Né? A santidade não é algo inalcançável. Né? E a santidade divina, trazida aqui pelo livro do céu, ela é até muito mais fácil de ser, como que eu posso dizer, entendida, né? Internalizada. Não é fácil. A palavra nem é essa. Como que eu posso dizer? Não é que seja fácil. É simples de entender. É difícil da gente passar por esse processo de purificação sem ter a vontade humana ali no pé, né? Ela demora a morrer. A vontade humana, porque ele dá a diferença aqui entre vontade humana e vontade divina no livro do céu. Não é nesse trecho, nos trechos mais para frente, que a gente vai ler ainda. Mas a vontade humana é tudo aquilo que é egoísta, que é interesse próprio, né? Tudo aquilo que vai te defender, que vai te justificar e que vai te distanciar de Deus. Então, a vontade humana, ela fica ali no seu pé e te dizendo, né? Santidade é impossível, mas não é impossível. Deus não traz nada que ele não possa trabalhar na nossa alma. E ele está dizendo para Luísa aqui que a única coisa que ele quer é que a gente entregue a nossa vontade, os nossos desejos, os nossos sonhos, que fique tudo nas mãos dele. Né? Então, a nossa parte é relativamente simples, né? É lógico que no dia a dia e na, nesse processo de purificação acontecem muitas coisas. Né? A gente vai passar por muitos testes, por muita coisa, até a vontade humana morrer de vez, né? Mas eu até acredito que a gente sempre fala que a vontade humana ela vai estar ali como um espinho na nossa carne até o último dia da nossa vida. Vai ter coisa para morrer, vai ter coisa para purificar, né? Então vai ser uma purificação assim longa e constante, de acordo também com a nossa constância, né? Então ele fala, ó, não temas, eu mesmo colocarei mãos à obra. Eu farei tudo. Dá-me a tua vontade, e isso me basta. Então ele está falando isso para a gente também, né? Ele está falando isso para a gente também. Então, entregar a nossa vontade como eu disse, a gente abdicar daquilo que a gente acredita como certo, sabe? E confiar em Deus, e confiar naquilo que Ele fala, e confiar que Ele vai nos purificar e vai nos guiar. Então, se abandonar, não confiar em si mesmo em situação alguma, confiar em Deus, perguntar para Ele. O confiar em Deus é você sempre estar com essa comunicação estabelecida, ininterrupta, ou seja, contínua, em tudo que você for fazer. Você estabelece uma conexão com Deus, de forma que em tudo você vai perguntar para Ele primeiro, em tudo você vai buscar a resposta nele, através dele, né?
E aí a Luísa continua narrando aqui no trecho, nesse trecho 5 do volume 1, né? Ela diz assim: e isso acontecia mais frequentemente na comunhão, ou seja, esse falar de Jesus com ela acontecia mais frequentemente na comunhão. Então, ela está narrando aqui o início dessa purificação, né? Quem não viu ainda o resumo da vida da Luísa com Jesus, tem vídeos, né, no nosso canal que resumem, que falam dessa vida, de como aconteceu tudo, né? Essa comunicação com a Luísa, da primeira vez que Jesus apareceu para ela, carregando a cruz e chamando ela para ser uma vítima, né? E tudo mais. Então, dá todos os detalhes nos vídeos que tem sobre a vida de Luísa. Tá tudo no canal, assim, descrito bem direitinho, então é fácil de localizar. E aí ela continua dizendo, ela fala que acontecia frequentemente na comunhão, então lhe prometia ser toda sua. Pedia-lhe perdão, visto que até aquele momento não havia sido. Né? Ela reconhece que até aquele momento não havia sido só dele, pedia perdão e prometia que ia ser só dele. Dizia-lhe que queria amá-lo verdadeiramente e lhe rogava que não me deixasse nunca mais sozinha sem ele. Então é o que Luísa falava para Jesus. E a voz continuava: não, não, eu virei. Não, não, quer dizer, não te deixarei sozinha. Ele está respondendo para ela, né? Ela falou: não me deixe sozinha. E Jesus responde: não, eu virei contigo para observar todas as tuas ações, movimentos e desejos. Né? Então, ele prometendo para ela que não vai deixar ela sozinha, assim como ele não deixa a gente sozinho também. Muitas vezes é a gente que não ouve Jesus. Ou a gente ouve, porque Jesus ele fala na nossa mente e ele manda, modo de dizer, né? E ele sugere e ele fala inspirações o tempo todo. Só que quando a gente está com essa conexão fechada, como eu disse, a gente não escuta. E às vezes até escuta e pensa que não foi ele, que não vem dele, que é o inimigo, que é outra coisa, que é eu mesma, e a gente não entende. Então falta conhecimento, falta essa entrega mesmo, né? Então, ele fala isso para ela, que não deixará sozinha, assim como ele não vai deixar a gente tem que confiar nisso. Tem que confiar na palavra que ele está falando aqui, né? E aí a Luísa continua dizendo assim: todo o dia eu sentia sobre mim, repreendia-me em tudo. Esse trecho para mim é tão interessante, porque Jesus foi moldando a Luísa através das mínimas coisas, né? E a gente também pode fazer esse exercício assim de abdicação da nossa vontade, sabe? Ele vai falar aqui, eu vou ler, vocês vão entender o que eu tô falando. Ó. Aí a Luísa fala que sentia ele, sentia a presença dele. E ele repreendia ela em tudo. Como, por exemplo, se entretia demasiado falando com a família de coisas indiferentes, não necessárias, a voz interna me dizia. Aí ele ia repreendia ela de novo. Por quê? Não significa que a gente não pode ficar com a nossa família. Mas tudo tem um momento, né? Tudo tem um tempo também, né? Porque, por exemplo, eu tive que ir moldando isso com a minha mãe, por exemplo. Porque a minha mãe, ela é muito apegada a mim e aos meus filhos. Eu vejo isso. Porque ela tem um cuidado todo especial com os filhos, sabe? É aquela mãe que liga toda hora, que quer conversar toda hora, que pergunta se comeu, o que que comeu. Ela mora aqui bem pertinho da minha casa. E eu sou a única filha que ficou aqui na cidade onde ela mora. E eu entendo isso, né? Porque os pais, quando ficam sozinhos em casa, que os filhos vão embora, que se casam, ficam vazio, né? E, eu vi que ela preenchia esse vazio comigo, né? Se entretendo, como Jesus fala aqui, comigo. Então ela queria saber o que, que eu estava fazendo, ela me ligava muito. E era um exagero, assim, sabe? Então eu tive que ir podando, claro, com muito amor, com muita paciência, com muito carinho, sem magoar, sem falar com ela coisas duras, pesadas, não. Simplesmente, mamãe, agora eu não posso, hoje eu não vou na sua casa, porque por ela eu vou todos os dias, de manhã, de tarde, de noite.
E é um exagero, né? Eu amo a minha mãe, eu amo meu pai, e eu sei que eles me amam, mas eu tenho a minha vida, eu tenho as minhas coisas para fazer. E se eu ficar entretida com ela o tempo todo, não dá tempo, né? E aí, que tempo que eu vou ter para meditar o livro do céu? Que tempo que eu vou ter para já adiantar o meu serviço aqui, as minhas coisas, para poder ter tempo justamente para meditar o livro do céu, que é muito importante. E todos os outros livros que a gente medita no canal, né? Que esse estudo é complementado pelo livro da Valtorta, pelo livro da Vida Íntima, que é muitíssimo importante, o livro da Valtorta. Tanto o Evangelho como me foi revelado, quanto o caderno, né, da Maria Valtorta, muitíssimo importante. Então, a gente tem que se dedicar, né? A gente não vai conhecer a Deus somente através da Bíblia, não, infelizmente, gente. A gente tem que buscar outros conteúdos. E o livro do céu não é só mais um conteúdo de conhecimento de Deus, não é. Ele é um livro que, como que eu posso dizer? Eu nem gosto de chamar de livro. Sai livro porque é um livro, né? Mas ele é a doutrina de Deus, ele é o catecismo da santificação, do terceiro FIT. Então a gente tem que se dedicar, né? Aquilo que a gente às vezes não se dedicou no, no reino da redenção, que é o próprio catecismo da Igreja Católica, que pouquíssimas pessoas leem, eu mesma nunca li, a gente tem que se dedicar agora, né? Para esse conhecimento que é vida, né? É vida nova, é vida renovada em Jesus. Então, é muito importante. Então, o que ele está falando para a Luísa aqui, eu vivi porque ele me inspirou a ser assim, a fazer assim. Jesus foi me inspirando, falou, ó, filha, vai podando aos poucos esse exagero no comunicar com a sua mãe, porque não é necessário. Você está bem, você sabe que ela está bem também, você não está precisando de nada. E não é procurar a mãe quando precisa, mas você vai à casa dela, sim, né? Você vai ter um momento, né? Não precisa ser todo dia, né? Pode ser algumas vezes na semana, você vai lá, toma um café com ela, né? Conversa, coloca as conversas em dia, ou tira um dia para ir na casa dela, enfim. Mas tudo com moderação, né? Porque senão a gente vai colocar a nossa mãe acima de Deus. E acima das nossas coisas também, né? Não é ordem. Isso é desordenado, né? Então ele fala com a Luísa. Quando ela estava falando demasiado, né? Ou seja, demasiado é exagerado. Com a família, entretinha ali, né? Ficava ali horas e horas conversando coisas desnecessárias. A voz interna falava para ela, ou seja, Jesus. Essas conversas enchem-te a mente de coisas que não pertencem a mim, ou seja, pertencem ao mundo. Conversas que são de coisas do mundo, conversas que são, às vezes, desnecessárias, às vezes são fofocas, às vezes são conhecimentos, às vezes, desnecessários mesmo. A gente sabe como que é a conversa, as conversas que a gente tem, né? Então ele fala, te enchem de coisas que não me pertencem. Não te leva a nada, resumo da ópera, né? Não te leva a nada. Circundam-te o coração de pó, ou seja, de sujeira, né? De coisa que não é agradável a Deus muitas vezes, ou mesmo que seja coisas santas, é desnecessário, né? São desnecessários. De modo que te faz sentir débil a minha graça, não mais viva. A graça de Deus, ela é inspiradora do bem. Ela pela graça de Deus, a gente vive, como que eu posso dizer? Pela graça de Deus, a gente se exercita no bem, né? Que era o que a Aline estava falando no grupo hoje. Então, no grupo do WhatsApp que a gente tem, né? Então, fazer sentir débil a graça é você usar o dom que Deus te deu, a vida que Deus te deu, para coisas infrutíferas. E aí você vai alimentando essas coisas infrutíferas e o bem que é em direção a Deus, ele fica para trás, né? Ele sai da sua mente ali. Então,
É claro que a gente vai conversar com as pessoas, não é isso que ele está dizendo, mas o exagero, o, o desnecessário tem que ser podado, né? Tem que ser cortado, tem que ser. A gente tem que viver com moderação em relação a tudo, né? Até a temperança é uma graça de Deus, né? Então, se eu faço aquilo que eu quero, eu não tô sendo, eu não tô sendo, não tô agindo na graça de Deus, porque eu tenho a graça de ter a minha vida, de ter o tempo, de ter saúde, de ter vista, de ter fala, de ter tudo, e eu tô usando somente, é isso que é o problema, usar somente para minha vantagem, para o meu gosto. Ah, eu gosto de sair todos os dias para, sei lá, conversar com as amigas, né, e tomar um refrigerante ou uma bebida alcoólica, que é a vida antiga, a minha vida antiga. E eu fazia muito isso. Então eu tomava um tempo, como se o tempo que Deus me deu fosse só meu, para as minhas coisas, e Deus ficava de lado. E aí, e como que eu vou ser morada divina desse jeito? Não tem como. Deus entra, chega lá e vê que a minha alma, que é o meu quarto, onde ele moraria, tá cheio de entulho, ou seja, tá cheio de coisa do mundo. E como que ele vai morar em mim? Não tem como. Não tem como. Tem que tirar essas coisas, né? Aí ele fala assim, ó: "Ah, imita-me quando estava na casa de Nazaré. Minha mente não se ocupava de outra coisa que dar glória ao Pai e da salvação das almas. Minha boca não dizia outra coisa que discursos santos. Com minhas palavras buscava reparar as ofensas do Pai. Tratava de flechar os corações e atraí-los ao meu amor, e primariamente à minha mãe e São José. Em uma palavra, tudo nomeava Deus, tudo era feito por Deus e tudo a ele se referia, porque tu não poderias fazer igual a mim, né? De igual forma. Então por que a gente não pode fazer o mesmo? E por mais que a gente que a gente acha que é difícil, por exemplo, igual ele fala aqui, ó, porque a gente tem que entender a vida de Jesus, que é a vida que a gente tem que ter na divina vontade. Ele fala que a vida dele não foi outra coisa que pensar em Deus, que reparar o coração de Deus, que pensar e falar coisas que serviriam para a salvação das almas. Então, nós, da mesma forma, mas de uma forma assim, não só com palavras exteriores, mas na nossa vida interior com Deus. Por exemplo, na nossa casa ali, às vezes tem uma situação em que a família se reúne e vai falar mal de alguém. Vamos imaginar. E aí você não quer fazer parte disso, porque você sabe que não é agradável a Deus. Você pede licença, você fala que tem outra coisa para fazer. Você não vai falar na cara das pessoas ali, eu não vou ficar aqui porque vocês estão falando mal de fulano, ciclano, e sair ali, às vezes, como se diz, é, querendo mostrar virtude, sabe? Não é disso. Mas você até usar da caridade com a pessoa, né? Porque você sabe que se você falar, as pessoas vão é, escarnecer de Deus, vai, não de você, não porque você se importa com a sua, como que eu posso dizer, com a sua imagem, não é isso. É o exemplo que eu tô dando, viu? Então, assim, e aí você sai, e o fato de você não participar, e você internamente conversar com Jesus e falar: Jesus, perdoa eles, né? Porque eles não sabem o que fazem. Eu não quero participar dessa conversa porque eu acho desnecessário, eu acho que não te agrada. E isso é uma reparação que a gente faz ao coração de Deus. E Jesus está falando para Luiz aqui, ó, que ele só tratava de coisas, buscava reparar as ofensas ao Pai. Então, internamente, a gente vai estar reparando o coração de Deus em muitas situações. Em muitas situações, então, internamente, às vezes, quando não tem abertura de falar, como eu dei esse exemplo, muitas vezes até tem abertura de falar alguma coisa, né? Mas quando a gente não tem abertura de falar, a gente fala com Jesus. A gente internamente ali estabelece um diálogo com ele
e oferece, né, aquela situação ali para ele, para reparação e para expiação dos pecados das próprias pessoas que estão ali, né? Então não é quer dizer que você vai se achar agora melhor do que as outras pessoas, não é isso. Eu dei um exemplo. Por quê? Porque a gente vive situações assim o dia todo, todos os dias. A gente vive situações parecidas, semelhantes, ou e que a gente às vezes fica ali. Às vezes não é uma situação que você pode sair, mas internamente você fica ali discordando, calada no seu canto, sem dar muita opinião. Já aconteceu muitas vezes comigo, né? De eu estar em rodas de lugares que eu não podia sair, um aniversário, um casamento, sei lá, e eu simplesmente não participei da conversa. Por quê? Porque eram coisas totalmente degradantes, assim. E eu ficava ali sentindo a dor de Jesus por aquelas pessoas que estavam ali, muitas vezes, não só com aquelas fofoquinhas inocentes, sabe? Mas falando, degradando mesmo a imagem, a índole de pessoas com fatos que às vezes nem verdade não era. E assim, a gente passa por situações dessas, né? E não é quer dizer que a gente vai se sentir melhor do que a outra pessoa, não. É porque Jesus, ele vai colocando na nossa cabeça, na nossa alma, na nossa mente, aquilo que agrada ou desagrada a ele. E a gente vai percebendo isso nos comportamentos das pessoas. E o seu sentimento contrário àquele pecado ou àquela situação que você está vendo, já é reparação ao coração de Deus. Você sentir ali aquela dor, aquele incômodo que é de Jesus, né? Porque ele comunica pra gente os sentimentos dele, as, as, as injúrias, as ofensas. Tudo é nos comunicado na nossa alma, como se a gente estivesse sofrendo. Então a gente repara o coração dele como ele reparava o coração de Deus Pai. Então, muitas vezes, por exemplo, a minha mãe, a gente conversa muito, né? Ela é a única, pode dizer, a única amiga que eu tenho. Então eu converso muito com a minha mãe. E às vezes ela vem conversar comigo, aí ela vem me falar alguma coisa que eu acho que ela não deveria dar atenção, por exemplo, né? Muitas vezes eu falo com ela, mãe, eu não preciso dar atenção a isso. Isso é coisa que as pessoas falam, isso é coisa que às vezes ela vem me contar um fato de uma vida de uma outra pessoa, e eu falo, mas tudo bem, assim, eu vejo que não tem relação nenhuma com a nossa vida, que é uma informação vazia, sabe? Aí eu falo com ela, mas isso não diz respeito a nós, né, mãe? É a vida da pessoa, é a escolha da pessoa, ela tem o livre-arbítrio de decidir o que é importante para ela, então não nos preocupar com isso, né? Agora, quando é uma situação com a gente, né, com algum parente que a gente possa ajudar a sair do erro, é diferente, né? É diferente. Aí quando Jesus até nos orienta, né, na própria Bíblia, a, a gente conduzir, ajudar a conduzir, né, ajudar. Quando a gente vê que alguém está no pecado, que ela dá abertura para a gente falar, como é o caso de um parente que às vezes te dá abertura de falar, você vai e fala, olha, meu irmão, né, eu acho que você está no erro, eu acho que claro que tem um jeito certo de falar, com toda a caridade, o amor. Eu sinto em Deus que essa situação que você está vivendo não é correta e tudo, porque, assim, tem situações em que a gente não consegue ajudar a pessoa. Mas tem outras situações que chegam até a gente e que a gente tem a oportunidade de ajudar, e que a pessoa às vezes nos ouve, né? Dá a abertura de falar. Mas não que a gente vai sair também procurando aí interferir na vida das pessoas, não é isso. É de acordo com a situação, chega até nós, né? Se chegou até você, às vezes é porque precisava que você tomasse ali uma atitude ou falasse com a pessoa. Mas isso a gente vai discernir, como eu disse, né? Com o próprio Jesus. Ele vem nos orientar claramente, assim. Ele mostra claramente o que a gente deve fazer, né? Se a gente tem esse interesse, esse desejo de que ele fale, ele vem falar, né? Então aí ela fala, ele fala isso com ela, né? Então repete mais ou menos o que ele falou antes e acrescenta, né? Essa questão de que a,
essas conversas inúteis, né, esses entretenimentos inúteis, nos tiram da atenção de Deus, né? Então a gente tem que fazer aquilo que é agradável a Deus e tudo com muita temperança, né? Com muita sabedoria, né? De equilíbrio nas ações, né? Então é isso. E aí a Luísa continua dizendo assim. Depois que ele falou tudo isso para ela fala assim: eu ficava muda, toda confusa. Tentava tanto quanto podia ficar sozinha, depois que ele orientava ela, né? A gente tem que entender também, nesse trecho aqui, que a Luísa, ela tem uma missão específica, né? É claro que tudo isso que eu falei é para nós também. Tudo isso que Jesus está falando aqui é para nós também. Temos que nos exercitar nisso, né? Mas, para a Luísa, foi ainda um pouco mais intenso do que é para nós, por causa da missão dela de escrever o livro do céu e de viver coisas com Jesus extraordinárias. Então, ela precisava desse isolamento, tanto que mais para frente na vida dela, Jesus coloca ela numa situação de ficar petrificada, de ficar dias e muito tempo assim, em que ela ficava só na cama, né? Então, aí ela continua assim, que podia quanto mais ficar sozinha, confessava-lhe minha debilidade, pedia-lhe ajuda, graça para poder fazer o que ele queria, porque por mim mesma não sabia fazer nada que não fosse mal. Então, a gente tem que ter essa confiança em Jesus. É o que a Aline sempre fala com a gente: não confie em si, não confie em si mesmo, porque a nossa vontade humana nos engana, né? Ela vai falando que não tem nada e colocando justificativas. E então a gente por nós mesmos, sozinhos, sem a ajuda de Jesus, a gente não é nada. Nada, 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 zero esquerda. Se durante o dia minha mente se ocupava em pensar nas pessoas as quais eu amava, e em seguida me repreendia dizendo, isto é o bem que me queres? Jesus falando com ela. Então ela passava às vezes um dia pensando nas pessoas que ela gostava, no pai, na mãe, enfim, né? E aí Jesus falava, isso é o bem que me queres? Quem te amou como eu? Veja, se tu não acabares com isto, eu te deixarei. Então Jesus foi severo com ela, né? Porque para essa primeira parte de desapego, é preciso que a gente tenha muita força, né? Porque, como eu disse, o exemplo da minha mãe, não é fácil falar não para minha mãe. Porque a gente sente quando a mãe da gente está ficando mais velha, que a gente tem que dar atenção, que ela pode ir embora a qualquer hora, que já está ficando velha. Só que se eu me apegar a esses pensamentos humanos, da minha vontade humana, que quer ficar ali paparicando e bajulando e perdendo tempo, que eu posso dar atenção para minha mãe, claro, mas eu não preciso exagerar, né? Não preciso exagerar. Então, se eu ficar dando atenção a isso, eu vou estar amando mais ela do que a Deus. E aí Jesus pergunta para Luísa e para nós, né? Isso é o bem que você me quer? Então, por isso que ele tem que ser tão severo, né? Com a gente também. Então, não foi fácil para mim ir abdicando desse desejo meu e da minha mãe de ficarmos mais próximos, de passar às vezes todas as tardes conversando. Mas foi necessário fazer, né? E aí a Luísa continua. Às vezes, o sentia dando-me tantas e tais reprovações amargas que não fazia nada além de chorar. Então, para a Luísa foi bem difícil, né? Especialmente uma manhã, depois da comunhão, deu-me uma luz tão clara sobre o grande amor que ele me dava e sobre a volubilidade e inconstância das criaturas, ficando meu coração tão convicto que daí em diante já não era capaz de amar a nenhuma pessoa. Então, isso aqui que ela falou é muito importante, né? Porque Jesus fez ela entender o quanto ela amou ele, ou o quanto Jesus amou ela, né? E, e qual foi esse amor que ele mostrou para ela que ele tinha? O mesmo amor que ele tem por nós. Então Jesus ele não morreu na cruz só por um grupinho. Ele morreu na cruz por todos nós. E
e ele veio fazer a redenção do gênero humano, né? Ou seja, de toda a nação, de toda a população, nação não, né? De todo o universo, de todo o planeta Terra, por amor à criatura que ele criou. Então é um amor muito grande. É um amor de Deus que a gente tem que enxergar em tudo. No ar que a gente respira, no fato de a gente estar vivo, ter acordado vivo, e de tantas outras coisas. Do amor que ele nos deu ao fazer a criação belíssima e inteligentíssimo como foi, né? Deixando tudo, deixando comida, água, recursos, minerais, tudo, tudo, tudo. Ele deixou tudo para nós. É um amor muito grande e a gente vai aprofundando nesse amor e só vai entendendo mais e mais e vai descobrindo mais coisa que ele entendeu assim. Então, é a gente entender que é necessário retribuir. E foi isso que a Luísa entendeu aqui. Ela entendeu, olha, Jesus me amou além do meu pai e da minha mãe. Muito além. Meu pai e minha mãe me amam, mas Jesus me ama muito mais, ele é Deus. Ele não precisava ter morrido. Vamos dizer assim, ele não precisava ter morrido. Ele quis tirar até a última gota de sangue por nós, né? Nas 24 horas da paixão, ele fala o quanto ele se sacrificou por nós. Então é um amor assim imenso que Deus tem pela sua criatura. E o que a Luísa fala aqui de correspondência é muito grande, né? Ela fala assim que ela entendeu, o coração dela ficou convicto do amor de Deus, e é isso que ele tem, que ele espera de nós, né? Porque se a gente entender que Deus nos ama acima de tudo e que tudo que a gente tem, que a gente faz, que a gente vive, ele que deu pra gente, a gente vai viver num estado de gratidão em que em tudo a gente vai colocar Jesus em primeiro lugar. É isso que ele deseja, né? Que a gente coloque ele em primeiro lugar. E para isso a gente tem que amar ele de volta. Entender o amor dele. Ser grato por tudo que ele fez. É pensar assim, eu não posso deixar Jesus sozinho. Eu não posso simplesmente ir fazer as minhas coisas e curtir a minha vida e depois parar para descansar e viver uma vida assim todos os dias e deixar Jesus de lado e deixar ele falando sozinho. Ele quer falar com todos nós. Ele tem coisas a comunicar a cada um de nós. E eu não posso deixar ele falando sozinho, né? Eu tenho que estabelecer eu tenho que saber, fazer de tudo para saber o que é que eu faço como que eu faço para estabelecer essa comunicação com ele, né? Então é isso. E aí ela vai falar uma coisa que ele falou para ela aqui que é muito importante, porque a gente não vai deixar de amar as pessoas, né? Então ela fala assim, Luísa fala que daí adiante já não era capaz de amar nenhuma pessoa. Ensinou-me a amar as pessoas sem me separar dele, isto é, a olhar para as criaturas como imagens de Deus, de modo que se recebia o benefício das criaturas, devia pensar que unicamente Deus era o primeiro autor daquele bem. Então é interessante o jeito que ele fala, né? Que você não vai deixar de amar sua mãe, mas então tudo que ela te fizer de bom foi Deus que fez para você, através dela. Então você vai amar ela em Deus, porque Deus que fez, né? Ó, devia pensar que unicamente Deus era o primeiro autor daquele bem e que tinha se servido da criatura para me dar. Então, Deus se serve da minha mãe para me dar várias coisas. Minha mãe de vez em quando vem aqui e traz lanche quentinho para mim. Faz alguma coisa para mim. Então é Deus nela. E aí de outro modo ele fala assim também, ó. Então meu coração se unia mais a Deus. Se recebia mortificações, ou seja, contrariedades, devia vê-las também como instrumentos nas mãos de Deus para a minha santificação. Por isso meu coração não ficava ressentido com o meu próximo, ou seja, entender que às vezes as mortificações é o próprio Jesus que permite, às vezes não, todas as vezes, né? Que tudo o que a gente sofre é permissão de Deus, né? Deus permitiu que aquilo acontecesse. Então,
o que ela fala é que aprendeu a não ficar magoada a ponto de não perdoar as pessoas, nesse sentido, sabe? De saber que a pessoa, claro, ela tem uma liberdade ali de fazer, às vezes, o mal, né? Mas Deus permitiu. Então, ela fala, não ficava ressentida com o meu próximo. Então, por esse motivo, acontecia que eu olhava as criaturas todas em Deus. Por qualquer falta que viesse nelas, jamais lhes perdia a estima. Deixa eu ler de novo. Então, por este modo, acontecia que eu olhava as criaturas todas em Deus. Por qualquer falta que viesse nelas, qualquer falta, qualquer defeito, né, que viesse nelas, jamais lhe perdia a estima, ou seja, não ficava com raiva da pessoa. Se zombavam de mim, sentia-me obrigada, pensando que estava fazendo novas aquisições para minha alma, sentia-me obrigada. Se me louvavam, sentia-me obrigada, ficou sem sentido aqui. Se zombavam de mim, sentia-me obrigada, pensando que estava fazendo novas aquisições para minha alma. Se me louvavam, recebia com desprezo estes louvores, dizendo: hoje isto, amanhã podem me odiar, pensando em sua inconstância. Em suma, meu coração adquiriu tal liberdade que eu mesma sou incapaz de expressá-lo. Então, essa aqui é a palavra-chave: liberdade. Liberdade para Deus agir, para Jesus morar em nós, para Ele falar com a gente, e liberdade para nossa alma. Por quê? Porque tudo que vem do mundo e das criaturas, elas roubam a nossa atenção e às vezes até a nossa paz, né? Então, por exemplo, Luísa estava falando aqui que se as pessoas elogiavam ela, ela não tomava em conta, ou seja, ela não ligava muito. Falava obrigada, né? Como a gente também deve fazer. As pessoas te falam que você é alguma coisa ou te dá parabéns por algum motivo, você recebe, claro, com toda a educação, mas aquilo não toma o seu coração com vaidade, né? Aquilo não toma o seu coração com vaidade, porque você sabe que foi Deus em você. Assim como é Deus nas outras pessoas, é Deus em você. E saber que a gente não faz nada de bom e que se você fez algo de bom, foi Deus em você. E que se algo de ruim a pessoa fez com você ou de bom, é meio que indiferente, sabe? É uma indiferença. É uma santa indiferença que a Luísa fala, até mais pra frente no trecho. Ela fala da santa indiferença das coisas, tanto boas quanto não tão boas. Então, tudo ela via que era Deus. E aí ela não se desagradava e não se agradava tanto. Então, não adquiria nem orgulho de ter feito alguma coisa ou chateação por algum motivo, né? Então, ela era livre. A alma que ela trata as coisas com indiferença, que é o que a gente tem que buscar fazer, é livre, né? É livre, porque a alma que ela não é livre e que ela vê tudo no pessoal, a pessoa às vezes fala uma coisa com ela e ela guarda mágoa, guarda rancor né, e isso não traz liberdade nenhuma, porque ela fica presa ali naquele sentimento ruim, magoada, e não consegue nem evoluir espiritualmente. Que falta o perdão, né? Jesus, ele fala muito sobre perdão, né? Porque a ausência de perdão, ela gera ali uma mágoa que vai crescendo, crescendo, vai se alimentando dos sentimentos da pessoa, vai tirando até a força vital da pessoa, né? Porque muitas pessoas, por uma palavra, entram até em depressão, né? Fica realmente muito abalado, muito abatido. Então, a gente não tem que se deixar abater, né? Não tem que se deixar abalar tanto assim pelas coisas, né? Então, é isso, é essa liberdade que Jesus quer na nossa alma, e Ele quer dar à nossa alma uma liberdade nas coisas. Então, não ficar apegado nem a coisas, nem a pessoas, né? Então, é isso que esse trecho vem falar para nós hoje, né? Eu vou finalizar a meditação. Eu terminei de ler o volume não, desculpa, o trecho 5, né?
Amanhã a gente lê, no próximo vídeo a gente lê o trecho 6, né? Não sei se vai ser amanhã, mas pode ser até hoje mesmo. E é isso. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós. Amém.